E aí, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês aí, pessoal. Queria estar junto de vocês, né? Queria estar junto com a turma aí, tá todo mundo reunido, mas infelizmente a gente tem que estar em casa, né? E quando a gente se encontra nessa situação, a gente tem que sempre pensar pelo lado positivo. E eu espero que vocês estejam aproveitando bastante esse tempo de vocês para colocar as atividades em dia, aproveitar para ler, para estudar, para olhar um bom filme, uma série, né, para fazer um jardim em casa, tá? Dizem que fazer jardim é terapêutico, ajuda a combater a ansiedade, o estresse. Eu não fiz o meu ainda, então eu vou esperar vocês fazerem de vocês para ver se realmente funciona, e aí vocês vão me dar essa dica aí, dica valiosa, dica de ouro, tá bom? Então, pessoal, a ideia desse vídeo aqui não é a gente também se estender muito, é eu explicar uma parte importante agora da física que a gente está estudando, que é o equilíbrio do corpo extenso. Esse equilíbrio do corpo extenso, pessoal, ele vai se basear em dois conceitos que a gente já estudou anteriormente. Que são quais? A gente estudou equilíbrio do ponto material. Significa que, por exemplo, se eu pegar essa tampinha aqui de caneta, para ela estar parada como ela está agora, o somatório das forças que estão atuando sobre ela, o somatório dessas forças tem que ser igual a zero. Porque se uma força for maior do que a outra, ela translada, ou seja, ela se desloca de um lado para o outro, para cima e para baixo, certo? Mas para ela estar paradinha, a soma das forças que estão agindo sobre essa tampa aqui, por exemplo, tem que ser igual a zero. E um outro conceito que a gente estudou que é muito importante é o momento de força, também conhecido como torque. Então, uma barra como essa aqui, que é uma alavanca, né? A tendência dessa alavanca, à medida que a gente for fazendo força nela, ela erguer os objetos, né? As alavancas, normalmente, elas são postas para facilitar o nosso movimento, para diminuir a força à medida que a gente aumenta o comprimento da alavanca. A gente vai ver que lá no final das contas, para erguer o mesmo objeto, à medida que essa alavanca for aumentando, eu vou fazer menos força. Essa é a ideia principal, né? Lembro dos exemplos que a gente estudou em aula. Então, o que a gente viu? Que o momento de força nada mais é que o quê? A força que está sendo aplicada perpendicularmente multiplicado pela distância do braço. Distância do braço, né? Que é a distância onde eu estou aplicando a força até o ponto de apoio. Tá bom? Então, esses dois conceitos vão ser muito importantes agora. Bom, quando a gente falar em corpo extenso, a gente vai estar falando basicamente de alavancas, tá, pessoal? Então, essas alavancas, elas são constituídas de 3 elementos principais. Quais são eles? É o local onde a gente aplica a força potente, é onde a gente vai ter a força resistente e o ponto fixo. São esses 3 aspectos aí, tá? Força potente é onde a gente aplica, então, como eu já disse, a força, onde a gente vai aplicar a força para movimentar essa alavanca. O ponto fixo dispensa apresentações, é a partir do qual a alavanca vai rotacionar. E a gente tem a força resistente, que é onde vai haver a resistência daquilo que a gente pretende erguer ou pretende amassar, que a gente pretende quebrar, tá? Isso a gente vai nos exemplos mais adiante. Então, são esses 3 elementos básicos. Esses 3 elementos da alavanca, pessoal, que determinam o nome da alavanca. Deixa eu pegar um marcadorzinho aqui para auxiliar a gente no entendimento do nome. Primeiro, olhem só, pessoal. Já começa com Inter. Meu Deus, que ser iluminado. Que ser iluminado. O meu dogzinho aqui. Que ser iluminado que criou esses nomes, pessoal, para colocar Inter no início deles. Nossa, incrível. Por isso que a física é tão bela, né? Eles sabem escolher os nomes corretos. Qual é o elemento da alavanca que a gente tem ali no centro, pessoal? O ponto fixo. Aonde a gente aperta ali na tesoura, o cabo da tesoura é onde a gente tem a força potente, e onde a gente corta lá o papel, a cartolina, o objeto, né? A gente vai ter a resistência desse objeto. Então lá é a força resistente. No meio quem tá? A parte do ponto fixo. Sempre o elemento que estiver no meio determina o nome. Interfixa. Tá? Bem legal. Olha só, até de 2009, pessoal, até o ano passado o Enem não cobrou basicamente nada com relação à estática. E principalmente sobre alavancas. E ano passado ele cobrou, tá? Até o Enem do ano passado.
E lá ele cobrou justamente a nomenclatura das alavancas. A gente está vendo o nome, interfixa, como a gente vai ver agora, interpotente e interresistente. Então, é importante que a gente conheça também essa aplicação das alavancas, né, como elas são classificadas. Isso é importante mesmo. Se a gente pegar o exemplo aqui do martelo, se a gente fosse estender esse cabo do martelo, pessoal, onde a gente está fazendo a força ali, força potente. Aqui, ó, onde a gente está apoiando o martelo sobre essa madeira, ponto fixo. E o prego está oferecendo uma resistência, então, força resistente. Tá? Então, o martelo é um exemplo de alavanca interfixa. Ok? Deixa eu avançar aqui. Se a gente pegar esse outro exemplo aqui, pessoal. Deixa eu pegar um marcador de novo. Nesse caso aqui, a gente pode notar que no centro da pinça, dessa pinça ali, eu não tô com a minha agora aqui, eu acabei emprestando, tá, pessoal? No centro ali da pinça, a gente tem uma força potente, a força que a gente está fazendo com a mão, tá? Na extremidade a gente tem um ponto de apoio e na outra extremidade é onde a gente vai ter a resistência do pelo, por exemplo, que a gente vai tirar. Então, como no centro eu tenho a força potente, interpotente. Potente, essas coisas vocês podem esquecer, mas nunca esqueçam do inter, tá, pessoal? O inter é o mais importante. Ali a gente tem um pegador de massas. Então, no pegador de massas, eu estou fazendo no centro uma força potente. Na extremidade ali dele, a gente tem o quê? Ponto fixo. E aqui, onde a gente vai ter a força resistente do objeto que a gente pretende pegar. Tá bom? Bem tranquilo, né, pessoal? Essa parte é simples. Depois a gente tem interresistente. Quem é que está no meio da alavanca? Quem é que está no meio do instrumento aqui no caso? E que é um dos componentes dessa alavanca? A força resistente. Então, se a força resistente, que é, por exemplo, aquela noz ali, ela está oferecendo uma resistência ao movimento de quebra que a gente está tentando fazer com o cabo ali, significa que se a resistência está no meio, interresistente. Se a gente pegar o carrinho de mão, que a pessoa está fazendo uma força potente para cima, a roda parada, a roda só vai fazer um pequeno giro aqui, ó. Então lá eu tenho o ponto fixo. O ponto fixo é onde ou o ponto de rotação, onde está havendo a rotação. E aquela massa que está dentro ali do carrinho, ela vai fazer o quê? Força resistente. Ela vai oferecer uma resistência. Então, se ela está entre a roda, que é o ponto fixo, e a parte onde a pessoa está fazendo a força potente, se ela está no centro, a resistência no centro, interresistente. Bem tranquilo. Agora vem uma parte muito, muito, muito importante, pessoal. Para a gente dizer que um corpo extenso está em equilíbrio, ele tem que atender essas duas coisas agora aí. Ele tem que estar em equilíbrio de translação, ou seja, o somatório das forças igual a zero, como aconteceu lá com o equilíbrio do ponto material, e o momento de rotação tem que ser igual a zero, tá? Equilíbrio de rotação. Se a gente pegar o exemplo aqui da alavanca, ó, essa alavanca ela vai estar apoiada, por exemplo, inicialmente num ponto aqui, tá? Então ela não pode transladar, nenhuma força pode empurrar essa alavanca para um lado e para o outro, nem para cima nem para baixo. Então, a soma das forças que estão atuando sobre essa alavanca é igual a zero. Da mesma forma, a somatória das forças que estão atuando sobre essa alavanca e causam rotação, o somatório dos momentos de rotação ou tórics tem que ser igual a zero também. Isso garante que ela vai estar estabilizada. Porque se eu garantir somente que ela não faz isso aqui, mas ela inclina, ela não está em equilíbrio. Tá? Para garantir que ela esteja em equilíbrio, equilíbrio de rotação e equilíbrio de translação. Essas duas coisas têm que ser garantidas. Ok? Como é que eu garanto isso? Descobrindo se o somatório das forças dá igual a zero e se o somatório das rotações ou dos tórics também dá igual a zero, dos momentos, né, de rotação dá igual a zero. Tá bom?